Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós vamos aqui dando continuidade ao estudo da oração modelo, ou como é conhecida por alguns, a oração do Pai Nosso. E esta é a segunda mensagem sobre este tema tão importante, tão relevante e tão necessário para os nossos dias, de forma especial nesses dias de pandemia, quando necessitamos tanto nos aproximar do trono da graça de Deus, e Ele nos deixou, dentre outros meios, a oração, que é de fato um meio de graça. Então eu quero convidá-lo a abrir a Escritura aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 10. Lembrando que esta é a segunda mensagem sobre a oração modelo. Mateus, capítulo 6, verso de número 10, veja comigo o que diz a santa e bendita palavra de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero convidar você para um momento de oração. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore ao Senhor comigo. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor e Supremo Pastor, nós nos aproximamos do trono da Tua graça por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o nosso pastor amado, aquele que nos redimiu do nosso cativeiro, que nos transportou das trevas para a Tua luz bendita. É por Ele, por seu sacrifício e méritos, que nos aproximamos de Ti nesta hora, para te suplicar que ensine-nos a tua palavra, de forma especial a porção lida, seja um instrumento teu para o crescimento do teu povo, para a edificação e fortalecimento do teu povo e para o alcance dos teus eleitos, Senhor. Que eles sejam também despertados em seus sentidos, tenham consciência de pecados e clamem por socorro a ti. Que o Senhor faça tudo isso para a glória, honra e louvor de Jesus, por quem oramos. Amém. Meus irmãos, esta é a segunda mensagem cuja abordagem textual é a chamada oração modelo. Na mensagem anterior, nós aprendemos, através do texto imediatamente precedente, lições importantíssimas, e para iniciar esta segunda abordagem à oração modelo, eu quero lembrar para você, primeiro, que esta é uma oração modelo com princípios a serem observados. É um roteiro e não uma fórmula mágica a ser repetida. Nós falamos isso no final da última mensagem. Segundo, nós devemos santificar o nome de Deus através desta oração. E santificar, eu lembro a você, é tratar com reverência aquilo que é sagrado. Meus queridos, o texto que é objeto da exposição desta meditação tem no seu início um pedido. Veja comigo aí, Mateus capítulo de número 6, verso 10, logo na primeira parte, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a orar pedindo: venha o teu reino. O que nós precisamos de compreender aqui é que há inicialmente a necessidade de compreender o que o nosso Senhor desejou ensinar aos discípulos através da expressão reino de Deus nesta passagem. E o reino de Deus, segundo o registro textual e aquilo que nos ensinou William Hendrickson no comentário desta passagem, indica inicialmente o governo ou a soberania reconhecida de Deus. Esse poderia ser o significado, por exemplo, em Lucas capítulo 17, verso 21, quando o evangelista registrou a seguinte verdade: o reino de Deus está dentro de vós, e é o significado de Mateus capítulo 6, verso 10, quando o Senhor Jesus ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas, em segundo lugar,
O reino de Deus, como no registro de Mateus capítulo 6, verso 10, pode indicar a completa salvação, isto é, todas as bênçãos espirituais e materiais, ou seja, bênçãos para a alma e para o corpo, que resultam quando Deus é o Rei em nosso coração, reconhecido e obedecido como tal. Mas em terceiro lugar, o reino de Deus aqui, conforme Mateus capítulo 6, verso 10, pode indicar a igreja, a comunidade de homens e mulheres cujos corações Deus é conhecido como Rei. Reino de Deus e igreja, quando usados nesse sentido, são quase equivalentes entre si. Este é o significado de Mateus capítulo de número 16, verso 18 ao 19, quando o Senhor Jesus ensinou, por exemplo, aos seus discípulos, lhes dizendo: e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Mas em quarto lugar, meu querido irmão e amigo, a ideia de reino aqui pode sinalizar também o reino redimido, ou seja, o novo céu e a nova terra, com toda a sua glória. Algo ainda futuro ou escatológico. Seria a realização final do poder salvífico de Deus. Assim, em Mateus capítulo 25, verso 34, o Senhor Jesus falou aos discípulos que eles herdariam um reino preparado para eles. Deve-se compreender, então, diante dessas definições de reino apresentadas até aqui, que quando suplicamos a Deus que venha o seu reino, primeiro, estamos orando para que o reino da graça de Deus tenha livre curso neste mundo e que Deus seja glorificado. Além disso, meu querido irmão e amigo, estamos orando para que o reino de Satanás na terra seja destruído. E mais, estamos orando para que o reino da graça faça com que aqueles de nós que somos crentes sejamos os que são fortalecidos e estabelecidos aqui na terra. Mas em segundo lugar, nós estamos orando para que a segunda vinda e aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo seja apressada. Devemos orar seriamente para que isso aconteça no tempo de Deus e que nós estejamos prontos para esta vida, disse Leonard Horn, comentando esta passagem. Meus queridos, de fato, o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos e diz para eles que eles deveriam orar, dizendo: venha o teu reino. Meus irmãos, a pergunta 191 do Catecismo Maior de Westminster lança luz acerca da interpretação desta segunda lição ou segunda sentença da oração modelo ou da oração do Pai Nosso. Veja, a pergunta 171 do Catecismo Maior, 191 do Catecismo Maior, é a seguinte: o que pedimos na segunda petição? Veja bem qual é a resposta. Na segunda petição, que é: venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada, que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conversão daqueles que estão ainda nos seus pecados
e para a confirmação, conforto e edificação dos que estão já convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações aqui e apresse o tempo de sua segunda vinda e de reinarmos nós com ele para sempre. Que ele apraza exercer o reino de seu poder em todo o mundo, de modo que melhor contribua para esses fins. Meus queridos, eu acho que nós já podemos compreender um pouco do que é que o Senhor Jesus estava falando quando ele ensinou aos discípulos a orar dizendo: venha o teu reino. Meus irmãos, Johannes Gerhardus Voss destaca as três formas ou fases de Cristo ou do reino de Cristo e as apresenta da seguinte forma. Primeiro, ele diz que o presente reino espiritual de Cristo no coração do seu povo, chamado de reino da graça, é o que ele está ensinando aqui. Segundo, que o eterno reino em glória de Cristo, que começará na sua segunda vinda, chamado de reino de glória, é o que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Terceiro, o reino do poder de Cristo, o mundo, pelo qual ele tem, no tempo presente, todo o poder no céu e na terra, mesmo a despeito de seus inimigos. Então nós olhamos para esta passagem, Mateus capítulo 6, verso de número 10, e compreendido então as questões anexas ao pedido venha o teu reino, você vai perceber comigo agora que a sequência do texto nos traz uma outra petição. O Senhor Jesus também ensinou aos discípulos a orar dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Muito bem. Para Matthew Henry, comentando esta passagem, oramos para que, tendo o reino de Deus chegado, nós e os outros possamos ser trazidos para a obediência a todas as suas leis e ordenanças. Desejamos que o reino de Cristo venha, que a vontade de Deus seja feita e com isso que ele venha como o reino dos céus, que ele apresente um céu na terra. Quando oramos para que ele nos governe, pedimos para ser governados por ele em todo tempo. Portanto, observe, primeiro, pelo que oramos, seja feita a tua vontade. Se você apelar para a Escritura no Antigo Testamento, lá no primeiro livro de Samuel, profeta, capítulo 3, verso 18, você vai entender por esta narrativa histórica a declaração do profeta que tem perfeita associação com esta petição que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos fazer. Samuel disse lá: Senhor, faça comigo e com o que tenho o que bem quiseres. Meus queridos, eu me sujeito a ti, estou bem satisfeito pelo fato de todo o teu conselho a meu respeito ser executado. É mais ou menos a ideia que nós temos tanto no passado, no primeiro livro do profeta Samuel, como nessa declaração aqui, na chamada oração modelo ou oração do Pai Nosso. Portanto, nesse sentido, Cristo orou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Portanto, nesse sentido, ele ensinou aos discípulos a orar, pedindo capacitação para fazer o que agrada a Deus e não a nós mesmos. É importante compreendermos isso e percebermos como esta oração, ela colide com esse modelo odierno de oração, onde muitos se colocam diante de Deus para pedir aquilo que lhes apraz e muitas vezes até dizendo para Deus o que é que ele tem que fazer. A ideia aqui, meus queridos irmãos,
é que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e não a nossa própria vontade, a vontade da carne ou a da mente, não a vontade dos homens, muito menos a vontade de Satanás, mas a vontade de Deus, que é o padrão daquilo que Ele quer para nós. Então é importante, compreendendo, primeiro, que o Senhor Jesus está ensinando aqui pelo que nós devemos orar, mas devemos entender também o padrão daquilo que Ele exige dos seus discípulos. E esse padrão é que Deus possa ser seguido na terra, neste lugar da nossa tribulação e provação, como é feito no céu, aquele lugar de descanso e alegria. Portanto, nós oramos para que a terra possa se tornar cada vez mais como o céu, através da observância à vontade de Deus. Meus queridos irmãos, de fato, a compreensão desta petição é de vital importância para a vitalidade espiritual dos crentes na relação com este importante e insubstituível meio de graça, definindo como oração. Compreender que nossa oração deve estar sob o governo providencial de Deus, que a sua vontade é soberana, é para nós fundamental aqui nesta segunda mensagem sobre a oração modelo. Este ensino do mestre, meus queridos irmãos, aqui em Mateus capítulo 6, verso de número 10, foi ratificado posteriormente no seu ministério e também registrado por Marcos no seu evangelho, capítulo 14, versos 35 e 36. Veja o que diz a Escritura. Marcos 14, versos 35 e 36, diz assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Meus queridos irmãos, compreender que a nossa oração deve estar sob o governo providencial de Deus, deve contemplar a soberania absoluta que Ele tem sobre todas as coisas, nos traz, sobretudo, conforto. Nós nunca devemos orar dizendo apenas aquilo que queremos. Obviamente que nós devemos expressar para Deus o desejo do nosso coração, mas como o Senhor Jesus, devemos dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e discorrendo acerca dos mediadores presentes na oração e a forma como ela é respondida, ele afirmou o seguinte: veja comigo agora Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, como esse texto ele reflete um pouco da soberania de Deus também na oração de todo cristão. Romanos 8, 26 e 27, a palavra de Deus nos diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Veja o que o apóstolo disse agora: porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Veja então que o Espírito Santo, ele é um mediador na terra, no coração da igreja, que habita nos crentes, e a sua intercessão não é segundo aquilo que desejamos, mas segundo a vontade do próprio Deus. Se você continuar folheando a carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 12, versos 1 e 2,
você vai encher o seu coração de conforto e de consolo em saber que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e é sempre melhor contar com a soberania de Deus na oração e com a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, porque isso de alguma forma vai trazer conforto, consolo e esperança ao nosso coração. Primeiro, sabendo que o Espírito intercede por nós, considerando a vontade de Deus, que é soberana. Segundo, compreendendo que a vontade de Deus, meu querido irmão, ela é melhor do que a minha e do que a sua. Por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 12, versos 1 e 2, e você vai ver, o apóstolo Paulo disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, diante do que vimos na exposição dessas petições, nesta segunda mensagem sobre a oração modelo ou oração do Pai Nosso, é importante destacar que a expressão venha o teu reino nos remete, primeiro, à necessidade de orar para que o reino de Deus se manifeste na vida dos eleitos através da evangelização e de missões. E a pergunta é: você tem sido esse canal de evangelização e de missões, anunciando às pessoas da sua casa, do seu bairro, da sua igreja, do seu trabalho, do seu colégio, da sua faculdade, que o reino de Deus está presente na terra? Segundo, devemos compreender que essa expressão venha o teu reino tem relação com a destruição do reino, vigiando e orando e conscientes de que a qualquer momento o rei aparecerá nas nuvens, ao som dos clarins, e virá julgar vivos e mortos. Ou seja, a segunda lição que nós temos na conclusão dessa mensagem é que quando nós oramos suplicando a Deus que venha o seu reino, nós estamos orando também pela destruição do reino oponente de Satanás, que trabalha contra o avanço do reino de Cristo, mesmo consciente de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás tenta impedir que o reino avance no coração das pessoas. Então, quando nós oramos, suplicando que venha o reino de Cristo na terra, nós devemos compreender que nós estamos entrando em uma batalha espiritual contra as forças do mal, contra o reino das trevas, pedindo a Cristo que venha e estabeleça definitivamente o seu reino, destruindo o reino de Satanás. Por fim, meu querido irmão e amigo, quanto à expressão textual em Mateus capítulo 6, verso 10, seja feita a tua vontade, é necessário lembrar que oração não muda a vontade soberana de Deus, mas acomoda o que desejamos, a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Portanto, se você tem alguma demanda, se você tem apresentado a Deus essa demanda constantemente e você não tem sido atendido ainda, saiba que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E compreenda também que a vontade de Deus, além de ser soberana, ela é boa, perfeita e agradável. Então, tente conviver com as suas lutas, com as suas adversidades, com seus enfrentamentos, com seus conflitos,
compreendendo que Deus jamais abandona o seu trono e que de fato há uma sala de comando no trono e um Deus que rege, que domina, que controla cada detalhe da nossa existência. Portanto, quando você estiver orando e declarar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, aprenda, sobretudo, que esta é uma oração poderosa e que haverá um dia que Cristo voltará para estabelecer definitivamente o seu reino aqui na terra. A minha oração e súplica é que esta mensagem possa ter abençoado a sua vida e a sua casa. Que Deus, pois, aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nós te louvamos por tua palavra tão maravilhosa, por aquilo que aprendemos nesta segunda petição da oração modelo, da oração do Pai Nosso. Queremos te pedir, meu Senhor, que tudo quanto aprendemos nesta lição seja aplicado ao coração do teu povo, que haja crescimento, edificação, santificação, para que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus.